Meu nome é Jaime Sandro e hoje eu vou falar sobre golpes em linha e golpes em curva. Algum tempo atrás, um dos inscritos aqui do canal fez uma pergunta muito interessante. Falou assim: Jaime, por que nas academias de karatê a gente treina só soco em linha, mas quando a gente observa esses atletas migrando para luta de contato, como karatê combat, MMA, boxe, kickbox, começa a dar soco em curva? Ou seja, por que na luta de contato se dá mais soco em curva do que soco em linha? É uma pergunta complexa, muito boa, e eu vou tentar explicar aqui dando a minha opinião, né? Golpes em linha, primeiro eu vou definir cada um deles, com as suas características, rapidamente. Golpes em linha são mais rápidos e mais limpos. É muito difícil do adversário enxergar o golpe em linha, é mais difícil do que o golpe em curva, na teoria. Então o golpe em linha é mais rápido e mais limpo. O golpe em curva, ele é mais forte, muito mais forte, só que ele percorre um caminho maior, por isso que ele é mais forte. Então o adversário tem mais tempo de ver. Eu disse na teoria porque vários golpes em curva a gente consegue esconder o próprio Mawashigiri. A gente está pisando Gyaku e sai o Mawashigiri escondido. Ou então a gente joga a cabeça para o lado e joga um Yamazuki ou um Mawashizuki na descendente, de cima para baixo. Não dá pra gente esconder os golpes, mas resumidamente, eu parado no ar, o golpe reto é mais rápido e mais limpo. O golpe em curva é mais forte. Isso dá para cada um de vocês testar facilmente aí na academia. Pega um boneco Bob, ou então um companheiro segurando uma paradora aí e testem. Dá um soco reto pra vocês verem. Ó. Rápido, limpo, maravilhoso. Aí vou dar toda a minha força aqui, ó. Tem uma força legal, mas o golpe em curva, deixa eu ajeitar o Bob um pouquinho. O golpe em curva, ele é mais forte, muito mais forte, dá pra sentir na mão. Se você pegar um companheiro de treino e der um soco em curva nele, é muito mais forte do que o soco reto. Muito mais forte. Então tá, já entendi. Um é mais rápido e mais limpo, o outro é mais forte. Então tá. Então vamos agora entender por que na luta de karatê de campeonato e na prática diária se treina 99%, para não dizer 100%, golpes em linha, socos em linha. Por quê? Na minha opinião são dois motivos. O primeiro, regra de campeonato. A regra do campeonato ela não proíbe golpes em curva. Ela não proíbe. Chute, inclusive, marcam direto. Mawashigiri, Ura Mawashigiri, o Shiro, Ura Mawashi, tudo isso é marcado, maravilhoso. Quando a gente vem para os socos, não existe nenhuma proibição na regra, pelo menos não que eu tenha lido, que diga assim, não é válido o Mawashizuki. Mas o problema é o seguinte, para a arbitragem poder ver e pontuar, golpe curto não pontua. E eu acredito até que seja por esse motivo, que para a arbitragem fica muito difícil de ver. Chegou aqui no infight, você faz assim, não vai pontuar nunca esse golpe. Eles vão dar que foi curto, porque a distância foi errada, mesmo que o golpe seja certo. Já aconteceu comigo. Eu dar um golpe em curva, aí o árbitro falou que a distância foi errada. Eu entendi o ponto de vista dele, mas não foi errada para o golpe que eu dei. Só que para a marcação de ponto da competição a distância foi errada, foi muito perto. Então por esse motivo, quem treina para a competição não treina soco em curva. Vai treinar só o soco que ele vai marcar um vazare. Se eu vou marcar vazare de Gyakuzuki, eu vou treinar Gyakuzuki. Se chegar aqui nesse embolo e eu fizer o Mawashizuki e não marcar, eu não vou treinar. Não eu, Jaime, né? Porque eu treino de qualquer jeito, mas o normal é a pessoa abolir isso do treinamento. E o segundo é o exame de faixa. Nos exames de faixa, nos exames de graduação, de Dan, toda a programação, ela fala muito dos socos retos. Você vai ter Oizuki, você vai ter Gyakuzuki, Kizamizuki, Maiepo Oizuki, isso tudo entra no exame de graduação. Não entra Mawashizuki, é muito difícil, pode ser que entre num programa ou outro, mas é muito difícil. Geralmente são os golpes longos de braço, Uraken, Gyakuzuki, tudo puxando a cintura, né? Kizamizuki, Oizuki, Gyaku com Gyaku, chute com soco em linha. Então essa é a matéria dos exames de faixa. Juntando esses dois motivos, acaba que a competição, eu falei isso várias vezes, a regra da competição molda o praticante e também do exame de faixa. Então, os professores chegam na academia e vão dar esses golpes. Gyakuzuki, Kizamizuki, Oizuki. Quando a pessoa vai para luta profissional, luta de nocaute,
ela precisa buscar esses socos que são os mais fortes. Por isso que normalmente esses atletas começam a absorver e até realmente tocar. Falar, olha, eu prefiro socar. Em vez de eu me expor para bater aqui, eu prefiro me expor para bater aqui. Para bater um soco mais forte, para nocautear. Eu acho que existem dois erros aí, tá? Dos dois lados tem erro. No lado de quem compete, como foi o meu caso, minha vida inteira eu mergulhei de cabeça nas competições, mas eu nunca deixei de treinar os golpes semicirculares, eu adorava. Só que eu treinava no Gil Comitê, eu nunca abandonei o Gil Comitê. Eu treinava para competição, lógico, mas eu sempre tinha um treino de Gil Comitê onde eu exercitava esse tipo de soco. Da mesma forma, eu conheci vários atletas que migraram do Karatê para o MMA e que começaram a perder um pouco essa característica do soco em linha. E eu falava para eles, cara, não perde isso não, isso é uma arma que você tem. Não é tão forte quanto o soco fazendo curva, o soco meia-lua, por exemplo, o Mawashi Suzuki, esse é mais forte. Mas o soco em linha é um melhor golpe de aproximação, por exemplo. E também pode nocautear. Então você se aproxima, agora chegou aqui, aí você está indo. Então tem que ter cuidado para não abolir esses golpes. Então, atleta de academia ou praticante que vai fazer exame de faixa ou que vai competir, ele nunca vai treinar socos em curva. É um erro. Da mesma forma, o atleta que migrou para o MMA ou para o Karate Combat, ele nunca mais vai treinar socos em linha, porque ele quer nocautear. É um erro. O ideal é a combinação dos dois. É lógico que quem vai competir vai treinar mais de golpe em linha, quem vai nocautear vai treinar um pouco mais de golpes em curva, que são mais fortes. Então, basicamente, esse é o motivo porque a gente observa isso. Atletas que são do Karatê, que treinaram a vida inteira soco em linha, quando eles migram para o Karate Combat ou para o MMA, eles começam a socar socos em curva. Espero que tenha ficado claro aqui. Uma pergunta muito boa. Agradeço a sugestão. Até a próxima.